Vivendo em uma sociedade que não para. Vamos iniciar o tema Descanso em Deus com o Salmo 84, que fala da felicidade de quem busca segurança em Deus e habita em seu santuário. Ao longo de toda a Bíblia, é sempre Deus que fala ao homem, enquanto que no livro de Salmos é o coração do homem que se abre a Deus, falando de medos e dores, mas também de fé e de alegrias. Vamos ler Salmo 84, verso 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Buscar o descanso em Deus é a única solução para nossas aflições. Ainda que tenhamos aprendido a pousar com foguete na lua, enquanto não aprendermos a mergulhar nos braços estendidos do Deus Criador e seguir a sua palavra, permaneceremos sob a ação dos males de nossa natureza corrompida, colhendo as consequências de escolhas erradas e minando nossas energias. O medo que Adão e Eva sentiram no Éden como resultado do pecado permanece afligindo cada vez mais a humanidade a ponto de adoecê-la física e emocionalmente. Milhões morrem em todo o mundo por depressão e ansiedade, embora haja um Deus que oferece leis e normas para uma vida de equilíbrio e felicidade. O desejo de Deus, desde que nos criou, é conviver conosco, permanecer conosco. Primeiro o jardim do Éden, depois o tabernáculo, até que fez-se homem para habitar entre nós e nos redimir. Ressuscitado e glorioso, Cristo bate à nossa porta, como em Apocalipse 3, verso 20, e promete cear conosco. E também nos oferece descanso. Vamos ler Mateus 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus nos oferece nada menos que sua companhia, descanso para a alma e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, de Jesus em João capítulo 10, verso 10. Deus nos criou em um mundo com dias claros para as atividades, seguidos de noites para o descanso. Nosso relógio biológico está sintonizado com o planeta. Há funções metabólicas que só operam durante o estágio de sono profundo da noite, como o hormônio de crescimento, por exemplo. Também é durante o sono noturno que recuperamos as energias e os tecidos, fortalecemos a imunidade, a memória e a capacidade de aprendizado. Quem troca a noite pelo dia não consegue a recuperação que o sono noturno oferece. Sendo assim, a falta de sono de boa qualidade prejudica a saúde, tanto física, mental e emocional, e favorece nossa permanência em estado de agitação e de estresse, como se quiséssemos acompanhar o ritmo do mundo que não para. Atarefados e ansiosos, acabamos negligenciando a oração e o estudo da palavra, justamente o que nos oferece o imunizante contra o estresse. Não encontrando respostas humanas, nos desesperamos, esquecendo-nos da voz de Deus que nos diz no Salmo 46, verso 10: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Só um espírito impregnado com essa verdade pode enfrentar com equilíbrio qualquer tormenta. Quando entendemos que o mundo apresenta os efeitos do pecado, mas que Deus nos ama e que nele está todo o poder e toda a força de que precisamos, seguiremos em frente, com fé na segurança do Senhor. Em Jeremias encontramos o exemplo de Baruque, o homem ilustrado que secretariava o profeta e escrevia tudo o que ele lhe ditava. O ano era 605 ou 604 a.C., e os habitantes de Judá estavam sendo levados em exílio para a Babilônia.
Baruque encontrava-se exausto, desanimado, sem energia, abalado pelo cansaço associado a todos os eventos que estava presenciando. Vamos ler sua queixa em Jeremias 45, verso 3. Ai de mim, agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Foi então que o Senhor lhe enviou a seguinte mensagem esclarecedora e consoladora. Eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda a terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Os efeitos da desobediência certamente são sofrimento para nós e tristeza para Deus, que tudo fez para que vivêssemos eternamente em um paraíso. Quando choramos, Deus chora conosco. Ao falar com Baruque, Deus o faz imaginar quanto lhe é doído destruir sua cidade e exilar seu povo. Mas Baruque teve sua vida preservada e a promessa da segurança divina por onde quer que andasse. Tal promessa também é para nós e nos acompanha quando entregamos a Deus nossa vida e confiamos em seu amor. Mesmo em meio às nossas iniquidades, podemos orar como Isaías, no capítulo 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Conhecendo sua criatura, Deus estabeleceu, no ato da criação, um período na estrutura do tempo, a cada 7 dias, para descanso, mesmo antes do homem ter começado a trabalhar. Um tempo separado e consagrado para o homem ser, em lugar de fazer. Ser filho de Deus, glorificando essa condição. Tempo para deixar de lado seus próprios interesses e sua lida diária, para festejar o céu, o mar, a terra e tudo que foi criado e dedicar-se às coisas de Deus. Um tempo de encontro do homem e seu Criador. Deus nos presenteou com um verdadeiro templo que se abre para nós a cada 7 dias. Deus sente prazer em falar conosco e precisamos criar condição mental para ouvi-lo. Seu Espírito fala à nossa mente, apontando nossos erros para que entendamos que precisamos do perdão que Ele quer nos dar. Nossa mente precisa estar livre de interferências que atrapalham nossa comunicação com Deus. O medo nos afasta de Deus porque gera uma sensação de total insegurança e as coisas que acontecem no mundo confirmam isso. Mas o colo do Pai é nosso refúgio seguro. Sua palavra é a espada que luta por nós. A fé nele é o escudo que nos protege. Vivermos no mundo, mas não pertencermos ao mundo por estarmos sempre com Deus. Vamos ler o que diz Ellen White em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 69. Desviemo-nos das estradas quentes e empoeiradas da vida para repousar à sombra do amor de Cristo. Ali nos fortaleceremos para a luta. Ali aprenderemos a diminuir nossas lutas e preocupações e a falar e cantar para o louvor de Deus. Os cansados e oprimidos aprendam de Cristo uma lição de confiante calma. Se querem desfrutar paz e descanso, eles devem sentar-se à sua sombra. O apóstolo Paulo aconselha a vigiarmos nossos pensamentos para que afastemos de nós aquilo que pretende confundir nossa mente e minar a nossa fé. Está em Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. As sociedades estão estruturadas de forma a satisfazer o coração enganoso do homem decaído e atender às suas ambições e competitividade.
de tal forma que o cristão fiel tem que caminhar na contramão deste mundo sem Deus. Caso contrário, corre o risco de participar da conduta moral deformada que vai se perpetuando. Como escreve o apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O conceito de descanso permeia toda a Bíblia e compreende um estado de vida que Deus deseja para todos nós: alegria, paz de espírito, harmonia com Deus e nossos semelhantes, equilíbrio de nossas funções orgânicas, favorecendo a saúde física e mental e a comunicação com Deus. Fica mais fácil entender a amplitude do conceito de descanso na Bíblia quando constatamos que o oposto é uma vida atribulada, que compromete nossa saúde física e mental e nosso relacionamento com Deus, com o decorrente risco de perdermos a salvação e tudo que a envolve. O substantivo sábado, que deu nome ao 7º dia da semana, vem da forma verbal Shabat, que significa parar de trabalhar, descansar, tirar férias, e é usada no Antigo Testamento com sentido de descansar, como em Gênesis 2, verso 2, e com sentido de fazer descansar, como em Êxodo 5, verso 5. Outras formas também são usadas no Antigo Testamento para significar descanso. São elas Nuach, Shagat, Hagá e Shakab, salvo erros de pronúncia. Nuach expressa o descanso de Deus, no 4º mandamento, em Êxodo 20, 11. E o descanso de todos, inclusive dos servos e servas, em Deuteronômio 5, verso 14. Jó usa Nuach para dizer que melhor lhe teria sido repousar, dormir, em lugar de ter nascido. Em Números 10, verso 36, Nuach expressa a posição da arca, parada, pousada, durante as noites no deserto. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 15, Nuach é usada para expressar que o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. A forma Shagat significa ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto, e nos livros de Josué e em Juízes parece assumir o sentido de estar em paz. Por exemplo, quando vários versos dizem sobre a terra ter descansado da guerra, ficado em paz ou sossegado por certo número de anos. A forma Hagá também indica descanso e é usada em Deuteronômio 28, verso 65 e em Jeremias 50, verso 34. Em Deuteronômio, o povo desobediente ficará sem descanso. E em Jeremias, Hagá aparece na forma causativa. O descanso à terra será trazido pelo Senhor Redentor. O verbo Shakab aparece através da expressão idiomática dormir com os pais, com o significado literal de deitar-se, dormir, o sono da morte, como está em Deuteronômio 31, verso 16 e 2 Samuel 7, verso 12. No Novo Testamento, para descrever o descanso, 3 formas verbais gregas são usadas: anapauo, resitiazo e katapauo. Anapauo, que significa descansar, relaxar, revigorar-se, está em Mateus 11, verso 28, onde Jesus diz que aliviará os que estão cansados e sobrecarregados. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 18, o apóstolo Paulo usa anapauo para expressar que sente seu espírito revigorado pela chegada de amigos. Já o verbo resitiazo foi usado em Lucas 23, verso 56, para descrever o descanso sabático dos discípulos no sábado em que Jesus permaneceu no túmulo. Em Tessalonicenses 4, verso 11, o apóstolo Paulo usa o termo para falar da diligência por viver tranquilamente, cuidar das próprias coisas e trabalhar com as próprias mãos.
Em Atos 11, verso 18, o apóstolo usa resichazô no sentido de apaziguar-se e não ter objeções. Já a forma katapauô aparece muito em Hebreus 4. No verso 4, por exemplo, é usada simplesmente para descrever o descanso de Deus após a criação. Quando adaptamos uma verdade bíblica às conveniências do mundo, acabamos por destruir seu sentido. Isso já acontecia nos tempos antigos e foi denunciado por Deus em Isaías, lamentando aqueles que deformavam o sentido da guarda do sábado. Não há meias verdades na palavra de Deus. O sábado, por exemplo, é o dia do Senhor, desde a criação, para todo o sempre, para o homem de toda a face da terra. Quem o guarda compreende que sem essa pausa semanal, na certa viveria exausto e cansado. Jesus, quando esteve entre nós, certificou-se de que o sentido real do sábado fosse compreendido e não deformado pelo legalismo dos religiosos da época. Em Marcos 2, versos 27 e 28, Jesus repreende os fariseus, explicando-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus também mostrou aos seus discípulos a necessidade do descanso. Em Marcos 6, verso 31, Jesus manda que eles repousem, após voltarem cansados da missão de evangelização. Vamos ler Marcos 6, versos 30 e 31. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Os heróis da Bíblia enfrentaram suas aflições através da fé. Conforme escreve Ellen White em Atos dos Apóstolos, página 576, é obra da fé repousar em Deus na hora mais escura, sentir, embora dolorosamente provado e sacudido pela tempestade, que nosso Pai está ao leme. Somente os olhos da fé podem ver para além das coisas temporais e apreciar com acerto o valor das riquezas eternas. Lamentavelmente, Caim tornou-se testemunho de que dar as costas a Deus é a pior escolha. Ao recusar-se a oferecer sacrifício para perdão dos pecados, conforme Deus ensinara, Caim pretendeu salvar-se de seu próprio jeito, oferecendo ofertas dos frutos que colhera da terra. Mas Deus, onisciente, não se agradou de sua oferta, no sentido de que não lhe atribuiu valor por conhecer profundamente o caráter, as atitudes e as motivações do ofertante. Neste caso, Deus fez uma ilustração de como processa o juízo investigativo pelo qual todos passaremos. Tendo a oferta recusada, em lugar de reconhecer seu erro, Caim expressou sua rebeldia, matando o irmão, rompendo de vez com Deus, tornando-se fugitivo e errante por toda a terra, não por desejo divino, mas como resultado de suas ações. Seus pensamentos de ódio e vingança contaminaram toda a sua descendência, que espalhou-se pela terra, deixando-se governar por seus próprios instintos pecaminosos e ambições, jamais encontrando o descanso que só Deus pode dar. Como os antigos rabinos, muitos atualmente pretendem alcançar uma performance religiosa, desenvolvendo uma autossuficiência e acabam criando métodos humanos que governam suas atividades na obra de Deus, em lugar de se submeterem às leis divinas. Vejamos os conselhos de Ellen White em O Desejado de Todas as Nações, página 362. Necessitamos olhar continuamente para Jesus, compreendendo que é seu poder que realiza a obra.
Embora devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, precisamos também dedicar tempo à meditação, à oração e ao estudo da Palavra de Deus. Somente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo mostrará, no final das contas, ter sido eficaz. A verdadeira fonte de descanso está em Deus, e o caminho é descrito na Bíblia. Deus nos abre todas as informações de que necessitamos para que possamos cumprir de maneira prazerosa nossa missão na terra. De todos os palácios erguidos pelo homem, nenhum se iguala em valor ao sábado, o palácio de Deus no tempo, que nos proporciona alçar altos voos, como prometido por Deus em Isaías 58, verso 14. Na verdade, a escolha é sempre nossa. Viver como verdadeiros filhos de Deus e pela graça retornar ao Criador? Ou viver curto período terreno, sem graça, e retornar ao pó definitivamente? Vamos concluir memorizando parte dos versos do Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Até a próxima semana.